Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Estamos agora em pleno mês da mulher e traremos aqui várias entrevistas com mulheres que fazem acontecer em Alagoas. A mulher que nós trazemos hoje é bem jovem ainda, mas que já tem um longo percurso nas artes, no design. A gente vai conversar um pouco com ela. Nós entrevistamos essa pessoa, né, essa mulher, lá no programa Alagoas Arte e Cultura. Isso já faz uns 10 anos. E agora vamos ver aqui como tem sido essa trajetória de uma mulher jovem, né, que está fazendo e acontecendo aqui em Alagoas. Gabriela Borges, prazerzaço estar com você aqui, a gente conversar um pouco e conhecermos um pouco mais de você, né, das suas raízes, de como você se formou, essa pessoa que você é hoje, essa artista, né? Isso vem tudo do lado de trás, né? Tem as nossas reminiscências também, aquelas pessoas que contribuíram para isso. Então vamos contar um pouco dessa história toda e contar a tua história, não é? Recente também, bem recente, não é? Porque afinal de contas você é muito jovem ainda, já está construindo essa estrada aí. Então, um prazer. E a gente começa bem lá no princípio mesmo. Você é daqui de Maceió mesmo, vamos aí levantando a bola e jogando, cortando. Diz lá. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no programa TV Assembleia, Personalidade, que fala sobre algumas personalidades e, como você falou, no mês, né, da mulher, importante a gente levantar essa pauta de falar sobre mulheres. É uma honra estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Sou de Maceió, Alagoas. Nasci aqui e minhas raízes são... nasci na Serraria e os meus pais, as minhas raízes são no Vergel. Quem são eles, os pais? Meus pais se encontraram no Vergel, lá uma época de muita dificuldades, né? Eram muito humildes, construíram a vida e estudaram, né? Sempre me mostraram que através da educação é que eles conseguiram mudar a vida deles, porque a gente sabe que um jovem, uma criança que nasce numa periferia, ela tem chances de realmente ir para alguns caminhos, né, que uma pessoa que nasce numa classe alta também pode ir, sim, mas que tem mais oportunidade, uma criança e um adolescente, um jovem de uma periferia tem menos oportunidade, mas eles dois, né, através da educação, conseguiram superar, conseguiram sair dessas dificuldades e sempre me mostraram que através da educação eu poderia construir na minha vida. Sim, mas diga o nome deles, afinal. O nome da minha mãe é Lenice, o nome do meu pai é Gilberto. Eles são os meus heróis e a minha inspiração. Eles fazem o quê? Trabalham com o quê? Trabalhavam com o quê? Quando você nasceu? Como você disse que era uma vida muito difícil, né? Muito sofrida, humilde, né? Mas com esses valores sempre, né? Mas eles faziam o quê? Ou fazem o quê? Minha mãe, ela começou a trabalhar com a minha tia e ela ajudava a minha tia, porque minha tia já trabalhava na área do direito, a minha mãe estava auxiliando ela, foi o primeiro trabalho dela, auxiliar, tipo uma secretária, né, da minha tia. Foi a oportunidade dela de trabalho, depois ela começou a estudar para concurso e ela passou no concurso, ela é concursada, ela é analista judiciária. Olha. E ela superou assim muito porque ela já estava nesse período conhecendo meu pai, já ia no caminho para casar, e aí depois também, durante o casamento, já estava trabalhando como analista, né, que se chamava de escrevente, depois escrivão. Escrevente. Aí depois mudou para ser analista e ela ainda fez uma universidade, né, se formou durante assim, esse período todo que estava trabalhando com 2 filhas. Fez direito? Se formou em Direito. E aí ela é a minha inspiração. E meu pai, ele já foi várias coisas. Se formou em faculdade que era Estudos Sociais, hoje é Sociologia, né? Se formou em História também e se formou em Direito. Olha.
Formou em 3 faculdades, assim, também a minha inspiração, porque estava sempre estudando, sempre buscando melhorar. E na área de trabalho, ele passou no concurso da polícia, e aí ele estudava e, né, pagava a faculdade com o trabalho da polícia. E depois disso passou em alguns concursos na área da justiça, porque é formado em Direito, passou para ser conciliador, e oficial de justiça. Aí, oficial de justiça foi o último cargo dele, e aí ele se aposentou na área da polícia. Que bom. E também que já bom, foi do tá? exército, Trabalhando, né? Sempre buscando. Irmãos, Gabi, você é filha única, tem mais irmãos, como é que é? Como é que foi essa convivência lá atrás? Tenho uma irmã que é formada na área de Direito, minha irmã Érica, que seguiu a área dos meus pais, né? Os dois são formados em Direito, também meu pai. E aí ela é advogada e trabalha hoje em dia nessa área jurídica. Quer também passar em concurso público, toda essa parte. Como era lá no Vergel, né? O Vergel sempre foi um bairro muito festeiro, eu me lembro, era ali do Prado, né? E muito lá atrás o Vergel tinha clubes sociais, tinha a Savel, que tinha bailes e tal. Sempre foi um bairro bem tradicional, o Vergel do Lago, né? Ali naquela região do Rui Palmeira, né? Mais Praça Padre Cícero, por ali, o núcleo do Vergel ali era bem. Como era viver no Vergel? Você estudou aonde? Que lembranças, que coisas você traz de lá, que memórias você traz desse lugar, né? Que você ainda hoje você tem família lá ainda, né? Sim, o Vergel, ele foi onde meus pais nasceram, como eu falei, e aí depois eles saíram do Vergel e eu continuei frequentando no sentido que minha avó, até hoje mora no Vergel, minha avó Júlia, mora na mesma casa, na mesma rua, há mais de 50 anos, ela mora lá, todo mundo conhece ela, Dona Júlia. Onde é? Antigamente mudou o nome, mas agora é Oscarlina Maria da Silva. O nome da rua. E era mais como chamada? Porque ali eu me lembro das ruas quase todas. Pai Sandu, era um Era monte. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Era Sul. Cruzeiro do Sul antigamente. Tinha até um ônibus, uma linha que era Cruzeiro do Sul, eu me lembro. Aí, assim, essa questão de frequentar Vergel é por causa da casa da minha avó. Então, aí as lembranças que eu tenho são de brincar lá na rua, de estar na casa da minha avó, aniversários. Estudava lá? Estudou no Vergel ou já estudou? Não, porque aí eu morei na minha infância na Serraria e aí eu já estudei no colégio da Serraria, que é o colégio particular, o colégio Santíssimo Senhor. Mas lá na rua da minha avó tinha um colégio também, que ainda existe hoje em dia, que é o Santa Terezinha. Ela mora ali perto do Rui Palmeira, aí tudo isso. Aí ela queria até que eu estudasse lá, mas aí eu já morava na Serraria, ficava muito distante para ir para o Vergel. Então, o Vergel realmente era de visitar minha avó, brincar com as crianças que tem na rua, aniversário da família dela. Perto da lagoa ali, né? Perto da lagoa. Essa convivência lacustre ali você teve, né? Porque aquilo... quando tinha cheia, o Vergel também enchia, né? Era horrível. As calçadas já são altas por causa disso, porque a calçada da minha avó é alta, justamente porque se a água vier para a pessoa não bater na pessoa, mas... Mas, Gabi, fala aí da tua trajetória. Estudou, não é? Fez o curso lá nesse colégio que você está falando na Serraria. Depois foi para onde? Estudou sempre lá? Como foi para a universidade? Como é que foi se dando aí a tua trajetória? Eu estudei nesse colégio a vida inteira, até os 15 anos de idade. Apenas depois, quando eu me mudei para o Salvador Lira, eu passei um ano estudando em outro colégio, mas depois voltei a estudar no mesmo colégio, mesmo morando no Salvador Lira, voltei também depois a morar na Serraria. Aí no ensino médio eu me mudo para Jatiuca, aí eu saio da Serraria e estudo em um outro colégio, que é o Colégio Extensivo, passo meu ensino médio lá, estudando, e aí eu faço a prova para a Universidade Relações Públicas. Foi o primeiro vestibular que eu fiz lá na UFAL. Aí eu passei e fui aprovada não classificada. Isso significa que a pessoa tem que esperar na lista de espera. Aí nunca fui chamada pela quantidade de pessoas. No ano seguinte faço publicidade na UFPE. E aí aconteceu a mesma coisa.
fui aprovada não classificada. E essa questão também do curso me deixava muito na dúvida. E até nesse período que estava estudando para cursinho, isoladas, pré-vestibular, tudo, eu fiz até um teste de vocacional que eles davam, essa opção. E eu tinha muita dúvida, porque eu sabia que eu só queria fazer a parte na área de atuação. E eu não sabia se eu queria fazer realmente teatro, para ensinar teatro, mas eu queria ver alguma outra área na parte de criatividade, por isso que eu também assim, fui fazer relações públicas e publicidade na opção do curso, porque eu queria criar, mas não sabia muito bem se essas duas áreas que eu escolhi realmente iam me dar essa opção. Aí fui pesquisando, fui vendo, aí o teste ele dava a área das artes, teatro, dava publicidade também, design, artes plásticas, artes visuais. Eu disse, mas qual área seguir? Porque eu sabia de certeza que eu quero ser atriz, eu quero ingressar nessa área, mas eu queria uma segunda área para também ter algum suporte, assim, né? Se uma área não der certo, eu vou para outra. Ou se as duas derem certo, graças a Deus, fico nas duas, a que mais se destacar, enfim. Aí eu fui pesquisando que a área de design é dentro da área de publicidade, e aí eu disse, vou começar a estudar mais essa parte de design, pesquisando na internet e tudo na época, né? Aí eu não fiz mais, aí no ano seguinte eu só quis aplicar para design. Aí eu passo em design na UFAL, depois, né, de estudar, e ingresso em 2013, lá na UFAL, e termino o meu curso em 2018, porque teve um ano de greve, a gente ficou em 2015 de greve, e foi justamente em 2015 que eu, por causa dessa greve, eu comecei a tirar alguns projetos que estavam na minha cabeça, que estavam ali a ponto de eu colocar em prática, mas pelo tempo da faculdade e tudo, não conseguia. Que o primeiro foi o Urban Ballet, que é um projeto que eu fiz voltado para fotos, vídeos nas áreas urbanas. Então, eu fazia algumas fotos e vídeos nas áreas urbanas, chamava alguns bailarinos que eu já tinha conhecimento. Algumas pessoas, como era também no Instagram, as pessoas do Brasil pediam para sair no Instagram, começou muita gente a divulgar. E depois o Balé na Vila, que foi aí que você me conheceu. Foram os dois projetos que eu abri em 2015, no meio dessa greve da UFAL. Eu estava em casa, aí eu comecei a procurar. Mas vamos voltar um pouco para saber de onde surge tudo isso, porque ao que você me diz, na tua formação, assim, não tem artista, né? Teu pai não, né? Pelo menos que você tenha me dito, sua mãe tem alguma aptidão, se mostrava, ia. E de onde é que surgiu, né, com por exemplo, a dança, a gente não falou como é que surgiu a dança, como é que você se desenvolveu na dança, qual a sua formação de dança hoje, como é que foi surgindo isso na sua vida, porque não é negócio, não é coisa só da faculdade, é uma coisa que esse talento às vezes vem antes, não é? Você já percebia isso, sua família percebia isso, já como é que isso acontecia? Então, desde os 5 anos de idade, eu ficava assistindo televisão e aí eu queria queria ser modelo. Aí eu via as modelos, queria ser modelo. Aí eu via a Gisele Bündchen, queria desfilar. Aí eu via o Michael Jackson na televisão, eu queria dançar igual o Michael Jackson, que eu sou fã. Então, eu sempre tinha essas coisas de ficar fazendo desfiles em casa e ficar fazendo clipes e botava meus pais para assistir. Eu digo, agora eu vou fazer o clipe tal coisa. Aí eu botava um monte de coisa, chamava minha irmã e a gente fazia um clipe. Aí essa assistia, aplaudiu. Essas coisas são da memória, né? Que antigamente não tinha celular, a câmera era muito caro para comprar, fazer vídeo, então não tem registro disso. Mas assim, eu lembro muito bem que chegava às noites, a gente ficava fazendo essas coisas. Eu fazia muito em aniversário também, depois do aniversário meio da minha irmã, da minha avó, aí eu queria fazer uma cena, queria fazer alguma coisa. Minha irmã também, a gente escrevia muitas histórias. A minha irmã tem uma aptidão de escrita e eu também comecei a escrever muito, a gente criava histórias, era uma vez tal coisa, aí a gente pegava e encenava. Porque antigamente o tempo passava tão devagar que a gente fazia as tarefas de casa, né, do colégio, fazia as tarefas de tudo e ainda sobrava tanto tempo pra gente para brincar, né? E aí a gente fazia essas escritas e brincadeira, ensinava. né? Que é a brincadeira de criar, né? Hoje em dia os meninos todos no celular, né? Não. Mas na época, você vê. Né? Você fala na época aí, a gente pensa que você... Na época foi um dia desse também. Eu já tinha celular, assim, quando você
Não? Assim, eu tô falando assim uma coisa, 2004 foi quando foi ter o primeiro celular lá em casa, assim, eu ganhei um celular em 2004, então o celular já existia, mas era só dos meus pais, e ninguém tinha celular, então eles não davam o celular pra gente, e a gente ficava só... A importância disso, né, da coisa do momento de estar, porque hoje as famílias e as mães, pais, até para se livrar dos meninos, como diz a história, né, da agonia, e tome, o menino já fica ali. Você vê crianças de 1 ano de idade já mexe assim. Claro que não estão fazendo, mas estão ali olhando o celular e aquilo. Né? Quer dizer, quanta criatividade se perde, talvez. Né? Sim, mas vamos lá. Então, você não tinha o celular na mão, né? Não. E aí danou-se a escrever Aí a gente e a escrevia. imitar as coisas da televisão, aí é que surgiu. E a sua família, ao ver isso, ela, assim, como é que ela encarava? Assim, é a menina artista, é a filha artista, né? Como é que os pais encaravam isso aí? Como é que eles deram corda, deram... Né? Para o Assim. balé mesmo, você estudou balé cedo, que eu me lembro quando você foi no balé na Vila, então você dançava ali já, né? Então assim, você perguntou essa questão artística, ninguém da minha família tem essa parte artística tão aproximada como eu. E meus pais viram desde cedo essa questão de me apresentar, de estar junto ali com a minha irmã, criando alguma coisa, nos bastidores e tudo. E eu sempre pedia para estar nesse mundo de modelo, de atuação, de dança, mas era uma dificuldade assim, meus pais trabalhavam o dia todo, não tinha ninguém que me levasse. Uma criança não pode estar andando sozinha, né? Então aí eles também esperaram eu crescer mais um pouco, então isso já veio desde os 5 anos de idade, e aí eu pedia, eu quero fazer teatro, eu quero fazer balé, eu quero estar no curso de modelo, eu ficava pedindo assim, sempre eles, tá certo, a gente vai, mas aí ficou adiando, até que com os 11 anos eu falei assim pro meu pai, eu lembro disso, eu falei, pai, eu quero morar no Rio de Janeiro. Muito bem. A criança já vê tudo, eu quero morar lá, eu quero desenvolver minha carreira artística. Ele, não, eu vou lhe apoiar, eu vou. Assim, eles sempre diziam assim que iam me apoiar de certa forma, mas a questão do trabalho deles, a rotina deles não permitiam assim me investir muito em mim. Eu lembro que tinha um supermercado que era o Via Box, não sei se você lembra. Me lembro. E aí depois virou o G Barbosa. E aí tinha um negócio de propaganda, eu fui fazer feira, eu olhava tudo, eu digo, mãe, tem um negócio de propaganda aqui, eu quero ser a garota propaganda do Via Box. Aí aí tirava uma foto, eu sei que eu não sei se era realmente uma coisa verídica, que realmente, de fato, aconteceu, mas tinha que tirar uma foto, tinha que pagar uma taxa. Minha mãe já disse, não. Esse negócio de pagar, eu acho que isso aí não é muito, não sei se vai dar certo não. Aí eu sei que enviou minha foto, não sei se teve avaliação porque tinha uma taxa, não sei se foi realmente uma questão de vericidade ou não. Mas eu disse, aqui em Maceió tem muita pouca oportunidade, eu queria ir para outro local que tivesse mais, eu botei isso na minha cabeça. Aí fiquei lá insistindo, eu quero fazer balé, eu quero ser modelo, eu quero fazer teatro, até que, de tanta insistência, meus pais começaram a pesquisar escolas de balé. Não aguentavam mais eu ficar pedindo. E com 12 anos eu entrei na escola de balé, que foi lá no SESI Cambona. Eu comecei lá, porque era o canto mais barato que tinha. A gente foi para várias escolas caras, e lá era o canto onde meus pais podiam pagar. E aí fez um acordo assim, minha mãe dizia para meu pai levar, que o horário do meu pai era o horário que ele largava do trabalho, o horário que começava meu balé, e dava para ele levar. E já minha mãe não conseguia. Aí meu pai levava para o balé. Aí muita gente achava estranho. Cadê a mãe dela? Porque o pai, aí por causa desse horário trocado da minha mãe, nunca sempre dava. É a mãe que vai para essas coisas assim, né? Aí dizia, oxe, é o seu pai que vem trazer. Eu digo, oxe, o que é que tem? Não pode não. Não pode, era um tabu assim, 2004 isso, um pai levar, porque tinha todas as mães esperando para terminar o balé, meu pai era o único homem. E todas as mães lá esperando. Não, minha mãe não pode, é o meu pai que vai poder hoje. E assim, meu pai teve essa questão de estar muito ali ao redor do meu balé, né, e de tudo, presente, e muito conhecido lá, e foi início da minha adolescência ali, né, que eu comecei a dançar balé, fiz vários cursos dentro da área, aí era o SESI Cambona, depois foi a Jane Rocha, foi para abrir uma escola, fui também lá, fiquei por anos na escola dela.
Até que quando começou o ensino médio, por causa dos estudos e tudo, eu tive que parar de fazer o balé, que isso acontece muito. A gente tem que parar de fazer o que a gente gosta, porque vai estudar só para a faculdade, né? Para poder entrar na universidade. E aí eu parei um pouco de fazer o balé. E aí eu volto anos depois no Senarte. Tive aula lá no Senarte, que também lá na Jane Rocha já estava como bolsista. Aí o Senarte é gratuito, né? E aí depois eu entro numa outra escola também como bolsista. Aí eu fiquei ingressando em várias escolas, fazendo teste. Aí passava nos testes e ficava como bolsista. Até que crio o Balé na Vila, né? Que foi em 2015, como eu também estou voltando à história. E aí começo a dar aula de balé pelos conhecimentos começou em 2004 até 2015, então de todos esses anos eu adquiri conhecimentos entre os cursos de balé, alguns cursos fora, que eu fui fazendo, estudos também, lendo livros, como é que eu posso dar aula de balé, dicas de professoras também, falei para minhas professoras, vou criar um projeto social, como é que eu faço, pesquisando na internet, enfim, foi Isso tudo veio também, talvez, da dificuldade que você teve para ingressar, talvez já o pensamento em dividir esse conhecimento e propiciar, porque eu me lembro que eram pessoas de periferia que faziam, né, as suas aulas. A partir dali, né, muitas meninos entraram ali naquele... Então, talvez seja essa... explique um pouco a dificuldade que você teve e agora a necessidade de reproduzir e fazer, melhorar o acesso, né? Permitir o acesso dessa. E no Balé da Vila ali teve frutos, assim, que você se lembra, dali saíram bailarinos, dançarinos, pessoas que passaram a viver da dança, a se dedicar à dança, daquele projeto que são 10 anos, né? Já fazem, eu acho mais, acho que por aí. Então, teve fruto ali? Acho que essa visão que você teve agora da questão da dificuldade para dar oportunidade para eles, eram jovens da Lagoa, do Jaraguá, porque iniciou ali onde existia aquela antiga comunidade de Jaraguá, você lembra? De pesca, né? Isso, aí o prefeito na época... Estava tirando, né? Ele removeu, a gente fez uma luta ali, na verdade iniciou o Balé na Vila através do grafite, teve um grafite na Vila, quando eu estava fazendo universidade de design, e eu fazia parte de uma área de projeto de estágios, era um projeto que eu tinha uma bolsista da CIED, e aí lá os bolsistas da CIED tinham uma pessoa que sabia que eu grafitava, porque eu nem falei aqui, mas eu estava grafitando na época. Também. E um monte de coisa. E aí ele falou, você já faz grafite, vamos lá fazer um movimento para o grafite na vila. Aí eu fui um sábado lá, grafitei as casas, né, os barracos da comunidade. E uma bailarina, uma menina chamada Heloísa, que eu lembro até o nome dela, ela viu na ponta do pé fazendo o grafite, e aí ela perguntou se eu sou bailarina, e eu disse que sou. Ela disse, dá aula de balé aqui pra gente, tia. Aí no sábado seguinte eu vou fazer uma lista das pessoas que têm interesse do balé, e aí eu vou no outro sábado iniciar o balé sem estrutura nenhuma, lá no sol, e aí até a TV Gazeta foi lá cobrir o G1 quando viu a dificuldade que tinha, saiu no jornal e tudo, porque era num negócio de madeira que tinha lá, e aí a gente fazia sem estrutura, sem apoio, sem nada, e começou a divulgar, alguns projetos começaram a ajudar, e aí de lá do Jaraguá, infelizmente, elas foram, né, despejadas e foram para o Benedito Bentes, para algumas regiões até perto ali da avenida, algumas foram também para uns apartamentos. Perdi o contato de muitas, mas aí eu consegui pegar de algumas. A Heloísa, essa aluna, né, que foi aluna por pouco espaço de tempo, infelizmente não tive mais o contato dela. E aí os alunos que eu consegui contato novamente foi lá da Avenida, e aí tive apoio do Afro Caeté depois, e depois eu fui ter apoio do Complexo Cultural do Teatro Deodoro, fui falar com o Alexandre Holanda, tive a reunião com ele, apresentei o projeto, participei do edital, aí o edital, infelizmente, não passou por algumas questões, mas ele manteve a palavra e a gente tinha os sábados lá no teatro com a estrutura. Então, do Jaraguá saiu para né, o teatro. Mas antes disso também
acabei dando aula no Vergel, porque foi em parceria nesse meio tempo de ficar no teatro ou não, uma parceria com o projeto Manda Ver. Aí a gente estava sem local também, aí foi lá para o Manda Ver, a sala era pequena, não tinha, era muita gente do Vergel misturado com Jaraguá, não tinha espaço. Aí, graças a Deus, teve espaço lá no Teatro Deodoro, né, no complexo, na sala de dança, e a gente se mudou e ficou lá de 2016 até 2021. Porque teve a pandemia e não conta assim os 2 anos, né? Mas aí voltou em 2021 e eu encerrei assim o projeto em 2021 porque eu fazia meu intercâmbio nos Estados Unidos e hoje o projeto vai fazer 11 anos, em maio de 2026. É isso, eu também queria falar desse intercâmbio que você fez e você acabou fazendo dança lá nos Estados Unidos, que eu via através do seu Instagram, se especializando, sempre buscando isso. Como é que foi essa experiência lá nos gringos, como diz a história, na gringagem? Né? Como foi trabalhar, né? Como foi viver essa experiência de dança também lá? Inicialmente eu fui lá para aprimorar meu inglês, porque graças a Deus meus pais, desde o início sempre falavam, pai, eu quero estudar isso, quero fazer aquilo, mãe, eu quero fazer isso, aquilo. Por mais dificuldade que a gente tivesse, eles sempre apoiaram os meus estudos, a minha educação. E eu também comecei a fazer inglês com 14 anos. E aí eu estudava inglês já no colégio particular, e aí eu já tinha um nível intermediário de inglês, eu queria ir para lá para aprimorar também. Então eu fui estudar na escola de inglês, fiz alguns cursos de dança, mas aí eu estava estudando na escola de inglês e aí eu voltei fluente. Então passei quase 2 anos lá nos Estados Unidos, exatamente em Massachusetts, Boston e a região ao redor, frio. E a experiência foi assim incrível. E a dança estava lá, então lá você dançava. Chegou a participar de algum grupo, a fazer alguma apresentação por lá? Infelizmente não, mas eu fiz aulas isoladas. Fazia uma aula de hip hop, uma aula disso, uma aula daquilo outro, por causa do tempo realmente muito corrido. As minhas aulas de inglês demandavam muito tempo do período que eu estudava. Então, no intervalo outro, uma vez à noite, e aí eu ficava fazendo aula de dança. E ao voltar, o que é que te ocupa mais hoje? Não é? É a dança, é o teatro, porque a gente botou ali multiartista e designer, né? O que é que tem te ocupado, não é? Chamado a sua atenção, não é? E prendido um pouco o teu fazer hoje? Qual é a direção, digamos, que você tem tomado nessa pleiade de opções que você tem, né? Ou seja, né, ao longo da vida você foi gerando um monte de habilidades, não é? Como você disse já no início, que se uma não der certo, tem a outra ali na manga da camisa sempre, né? Na manga tem uma saída sempre. Mas quais você se dedica hoje com especial atenção e que você está pretendendo, né, e está investindo para que isso aconteça? Então, quando eu me formei em design, em 2018, segundo semestre de 2018, me dediquei o tempo todo à faculdade e quando me formei, eu disse agora vou dar uma pausa em design e vou me dedicar à área artística, que eu parei de fazer muitos cursos de teatro, de dança, justamente que eu estava realmente me dedicando na minha formação de design. E aí, após isso, eu faço testes de teatro técnico. Apesar de eu já ter meu DRT, nós nos conhecemos em 2016, quando eu estava na Mostra Lagoana de Dança. Eu lembro disso, que eu estava no palco e tudo, a gente se conheceu lá e a partir disso que surgiu a entrevista. Acho que foi mais ou menos por aí. Isso. E aí, lá na Mostra Lagoana de Dança, eu já juntava anos de atuação, né, da parte teatro, de dança, de modelo. Então, já tive vários cursos, certificados, horas. E aí, eu já, em 2016, consegui tirar o meu DRT. Na época, a gente se juntou, o pessoal da Mostra Lagoana de Dança, todo mundo foi no Ministério do Trabalho, e a gente conseguiu retirar. Então, eu já tenho o meu DRT desde 2016. Mas, quando eu me formei em 2018, eu digo, eu quero investir mais em cursos, né? Agora eu vou ter um pouco de mais de tempo, porque a faculdade realmente demanda muito.
E aí eu fiz duas audições para o curso técnico de teatro, que eu já tenho DRT, mas aí o curso técnico de teatro seria para estudar e aprimorar a parte da área de atuação. E aí eu faço na SP Escola de Teatro, que é uma escola de técnica lá em São Paulo, e faço na Martins Pena, que é uma escola técnica no Rio de Janeiro. São duas escolas renomadas do Sudeste, né? De São Paulo e do Rio. E aí, em São Paulo, eu fico aprovada, não classificada, parece uma coisa. E no Rio, eu sou aprovada. Aí, eu não tinha... Aí, assim, eu cheguei, na verdade, a fazer 2 vezes em cada escola, porque eu fiquei aprovada, não classificada 2 vezes em São Paulo. E no Rio, eu não passei na segunda fase na primeira vez que eu fiz. E na segunda vez que eu fiz, eu passo nas 2 fases, que são 2 fases. Aí eu digo, não, então tem que ser Rio. Aí em 2019 eu me mudo para o Rio e aí faço quase 2 semestres, só que infelizmente foi paralisado por causa da pandemia em 2020, a minha segunda etapa lá. E aí é quando eu volto para Maceió e decido ir para os Estados Unidos, porque meu curso estava trancado lá, obrigada, né, por causa da pandemia. E quando eu volto do curso lá dos Estados Unidos, em 2023, aí eu quero retomar o meu curso técnico. E aí foi quando eu disse, não, agora eu quero voltar aos estudos que eu estava antes e foi interrompido. E aí eu volto a estudar na Martins Pena, no final de 2024, porque de 2023 até eu conseguir vaga, porque ainda tem outra questão burocrática, né? Vaga remanescente de pessoas destrancadas, tem isso, né? Aí eu volto em final de 2024 e até final de 2025 eu estou lá no Rio terminando meus estudos. Hoje sou formada na Escola Martins Pena Teatro, né? Eu sou formada em atuação lá e investi nessa parte finalmente. E aí atualmente, no meio disso tudo, eu inscrevo o meu projeto Seruru, que é um projeto que foi lá atrás do meu pós-TCC, de oficinas para a comunidade da Lagoa Mundaú, que eu sou pioneira nas biojoias com a casca de sururu. Meu TCC foi em relação a isso. E ao longo também desse período eu comecei a desenvolver, fiz curso lá no Rio, na época que eu fui em 2019, curso de design de joias e biojoias no Senac. Fiz cursos à parte lá que é mais avançado. E aí desenvolvi também em casa algumas técnicas, né? Fui me aprimorando nessa área de biojoias com a casca de sururu. Então, atualmente, igualmente, hoje em dia estou nas duas áreas, assim, me formei no curso técnico de teatro, investi na área artística, né? Obviamente fazendo testes lá no Rio de Janeiro. E também aprimorando essa parte das biojoias. E aí, ao mesmo tempo que eu passo no edital da Política Nacional de Blanc, aqui da SENSE, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Ficou em segundo lugar o projeto Seruru no segmento da moda. E aí, atualmente, eu estou colocando em prática, terminou as oficinas e aí a gente vai ter outras fases desse projeto. Estou nessas atividades. O que é o projeto? Fala mais sobre ele aí. O que é transformar, é fazer com que o sururu entre na moda, né, seja um componente, a partir da casca, como é que é feito a coisa em si? Então, lá na faculdade, quando eu estava fazendo essa área de pesquisa do que fazer no meu TCC, eu sabia que eu queria falar alguma coisa que fosse regionalista. Eu não queria falar, só me formar em TCC só para pegar um diploma e tudo. Eu queria algo que fosse a minha identidade. Então, eu fui pesquisar as minhas raízes, né? E as minhas raízes são Vergel, Lagoa Mundaú, onde meus pais vieram, onde minha avó está, Sururu, Patrimônio Histórico e Material de Alagoas. E aí, conversando com a minha orientadora, antes eu queria falar sobre filé. Aí ela falou, não, mas filé é pontal, assim, não tem muita coisa assim que tem referência com você. Porque você não fala da Lagoa Mundaú, começa a pesquisar. Aí ela abriu meu olhar para isso, ela disse, vá na região, olha o que é que tem em falta. Porque o design, ele vê muito isso, transforma o que não é óbvio em algo diferente, né? Então, ele dá outra versão do óbvio. E aí eu fui lá na comunidade e eu via muito aquelas cascas que em 2016, que foi na época que eu fui começar a pensar no meu TCC, 2 anos antes, eu via aquelas cascas, aqueles montantes de casca, juntando rato, barata, aquela monte de coisa assim, a gente passava, muito me incomodava quando eu ia visitar minha avó, aquelas cascas, aqueles lixos, aquelas coisas assim na lagoa.
E aí eu fui levar essa indagação para ela, ela falou, mas vamos ver o que a gente pode fazer com a casca. E na época ela estava orientando o TCC de biojoias com o couro da tilápia lá de Piranhas. Um orientando dela estava fazendo essas biojoias com o couro da tilápia. Por que você não faz biojoias com a casca de sururu? Eu nunca vi ninguém fazendo. Aí eu disse, interessante, vou pesquisar sobre. Aí, infelizmente, nesse meio tempo, ela teve que se mudar para Paraíba, porque ela é da Paraíba e ela voltou para lá. Aí eu tive que mudar de orientadora, mas eu já estava com a ideia da pesquisa. Aí eu fui só desenvolver essa pesquisa e dei continuidade a esse projeto. E o que é, né, as biojoias com a casca de sururu? O que eu estou usando aqui hoje é casca de sururu e maçunim aqui. Isso aqui é casca de sururu, isso aqui é maçunim, isso aqui é rede de pesca. Então, esse não foi o projeto que eu fiz do meu TCC, mas é uma versão parecida. Lá na época do meu TCC, que eu não tinha muita habilidade, né? Então, eu queria pegar tudo, e fiz, né? Pegar tudo que era referente da Lagoa Andaú, que eles pescam com a rede, então usar a rede para fazer as biojoias. A casca que fica lá sem nenhum fundamento, levar para outro fim. O próprio maçunim, que muitas vezes eles não sabem o que fazer com o maçunim, com a casca. Fazem cimento, começam a revestir algumas coisas assim, mas não tem ideia de artesanato muito própria, né? Esse brinco também então, é de rede de pesca, com um pedacinho de casca de sururu. Então, as biojoias da minha referência, essa questão do meu pioneirismo, porque eu sou a primeira estudante de design da UFAL a fazer biojoias com a casca de sururu, um TCC voltado para isso. Ninguém nunca tinha feito antes. E esse curso é geralmente novo, que ele iniciou em 2010, né? Tem aí tem menos de 10 anos, mas ele é um curso que desenvolve muito essa questão da criatividade. E aí eu fui aprimorando essas técnicas e tudo. Então, do jeito que eu faço, eu nunca vi ninguém fazendo, com a rede da pesca, com a casca de sururu. Isso você transforma isso em produto comerciável? Você tem uma marca já? Você está investindo nisso, no lançamento disso, digamos, como uma referência de joias, né? Como design de joias? Como é que é a batalha para entrar nesse mercado e se fazer, ser vista, né, ser comprada, né, por esse mercado? Porque a gente tem vários criadores, inclusive Alagoas tem um potencial muito grande, né, em criadores de moda, né, de joias, né, linhas de joia e também de moda, de vestimenta. Né, e você vem com um trabalho também inusitado. E como é que está sendo a inserção disso no mercado? Você está se preocupando com isso, está trabalhando isso? Como é que você está tratando essa questão? Então, na época que eu fazia faculdade, eu sabia que tem essa questão de criar marca, né? Porque todo mundo, para ser visto, tem que criar marca. E aí, quando eu estava lá na universidade, que a gente vê a área de design de produto, interiores, gráfico, o que eu queria realmente é essa parte de produto e na criação das joias biojoias. E aí eu cheguei a criar um Instagram na época, só que aí eu faço muita coisa, né? Dá para perceber, eu sou multifacetada. Então, na época da faculdade, foram esses 2 projetos de dança, o Urban Ballet e o Ballet na Vila, que eu já tinha que movimentar o Instagram, fazer as atividades. Também criei uma marca de comida vegetariana, que foi a Cookicleta, que eu também já tinha minha empresa, eu vendia as coisas da faculdade, os meus biscoitos, eu andava de bicicleta vendendo os meus biscoitos, fazendo entrega. E fui chamada para fazer uma sociedade em uma empresa de turbante. Então, eu já tinha 4 coisas, que depois eu nominei como Soneguinha, que era outro nome antes. Então, já tinha 4 empreendedorismo, né? 2 sociais, que não geravam renda, mas eram empreendedorismo sociais, e 2 empreendedorismo, né, de geração de renda também. Então, eu já estava ali muito ocupada. Aí, quando eu me formei, eu digo, eu vou ter que escolher, porque não tem como ficar com a Cookicleta, com a Soneguinha, com tudo, ao mesmo tempo, porque esse gerenciamento é muita coisa. Até poderia ficar com 10 marcas, mas que tivesse apoio, né? Agora, eu sozinha para fazer tudo é muita coisa. E aí, eu comecei a pesquisar sobre como fazer minha marca e tudo, mas como ver essa questão de ir para o Rio de Janeiro, depois pandemia, ir para os Estados Unidos, eu dei uma pausa na minha marca. E quando eu retorno em 2023, eu começo a retomar os estudos de como seria o nome da minha marca. E aí, no final de 2024,
demorei um ano, né? Eu nomeei a Borges Design. Então, eu tenho uma marca, eu já tenho um MEI. Desde 2023 eu já sou MEI, microempreendedor individual, já faço meus trabalhos terceirizados. E aí a marca eu lanço no Instagram em dezembro de 2024, só que ela fica parada o ano passado todinho por causa do meu curso técnico lá no Rio e tudo, não tinha como... eu não gosto assim de lançar uma coisa e deixar de mão, né? Então eu queria realmente lançar e realmente botar para movimentar. Então eu deixei assim, ela ali em stand-by, só na espera. E aí quando eu disse, eu vou fazer o seguinte, quando eu lançar o Seruru, vai ser quando eu vou lançar a Borges. Aí lancei, aí foi a minha estratégia. Aí foi a minha estratégia, devo lançar 2 de uma vez só, porque já esperou tanto, então vamos, né? Agrega, né? Agregou. Aí eu lancei a Borges Design na mesma semana que eu lancei o projeto do Seruru. Então ainda não está a coleção lá, porque eu coloquei até no Instagram. Coleção inicial em desenvolvimento, que eu quero colocar a coleção já para vender. Eu estou no processo de confecção das biojoias para as vendas, ao mesmo tempo que eu estou nessa questão da finalização. Finalizei as oficinas do Seruru para as próximas etapas. Aí ficou os 2 ao mesmo tempo. Ok. Vamos ver agora uma sessão de fotos aqui. A gente tem sempre o álbum aqui de família, é parte do nosso programa aqui. Então vamos dar uma passeada aí nas suas fotos, ó. Bem nova aí, né? Já toda estilosa. Foi com 12 anos de idade, essa foto foi o meu primeiro book, porque, como eu disse, né, ficar pedindo, mãe, eu quero ser modelo, mãe, eu quero ser atriz, dançarina, bailarina, então aperrei tanto o juízo dela que aí foi fazer meu primeiro book para poder me divulgar, né, para eu entrar no mercado de modelo. E chegou a trabalhar como em alguns comerciais, Gabriela? Participei de concursos de modelo, ganhei alguns concursos de modelo. E comerciais, assim, sempre Participei TV foi editada, né? Chama editada. Participei de seletiva, fui para a final, mas ainda não foi para fazer a propaganda. Ainda não chegou a minha vez, vai chegar. Massa. Do mesmo book, né? Do mesmo book, 12 anos. Essa daí. Essa daí eu tinha 10, 11 anos de idade e eu amava o sítio do Pica-Pau Amarelo. Amo, né? E eu queria muito ser Emília, muito, muito. Mãe, eu quero a boneca da Emília, eu quero a boneca da Emília. E nessa época, como eu falei, eu fazia essas apresentações na sala. Tem esse sofá aí, eu morava lá no Salvador Lira. E aí eu fazia apresentações e esse foi meu aniversário de 10 ou foi 11 anos de idade. E foi quando eu ganhei a Emília. E ela era do meu tamanho, ela esticava, ela era do meu tamanho, eu ali agarrada. Assim. Maravilha. É só um ícone assim de representar que o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília também, os desenhos antigamente eles deixavam a gente ter muita criatividade, né? Monteiro Lobato aí, né? Muito. Aí... esse aí é meu aniversário de 1 ano, eu amo essa foto que tá os meus pais. E foi o tema Moranguinho. E aí, minha mãe e meu pai ali me segurando, tinha essas crianças todas. Aí a animadora falou, bota ela na frente, era o bolo. Aí botava aí assim, eu botava na frente, eu ria e voltava. Botava na frente, o fotógrafo pegou bem nessa hora, assim, espontânea, todo mundo sorrindo, feliz. E pra frente. Ai, belíssima. Foi um concurso que eu participei, como eu falei, nessa área de modelo, participei de alguns concursos. Ganhei esse concurso aí, eu ganhei lá da Hits, que é um concurso da Hits Model. E aí, quando eu ganhei o concurso, não ganhava premiação em dinheiro, ganhava em curso. Aí eu ganhei um curso de modelo fotográfica, modelo de passarela e atuação para câmera e também ganhava um book. Essa foto aí foi lá na Martins Pena, foi na minha primeira etapa, finalização do curso de interpretação, que aí eu fiz uma personagem chamada Azali, uma bruxa, e aí o nome dela era Azali com mel. Então aí na finalização da minha cena eu jogava o mel no meu rosto. E era toda uma era mel mesmo? Era mel mesmo. Cara, lambuzada, aí imagina para tirar depois, as formigas. Era mel com terra, porque a gente fazia, era um ritual. Eram 5 bruxas, a gente fazia literalmente um ritual. Então começava com a questão da terra, depois vinham as plantas, depois vinha o mel, né? Aí cada uma tinha uma característica da formação da personagem. Essa aí foi quando eu tinha 12 anos, foi a minha primeira apresentação de balé.
lá no SESI Cambona. Então, eu fui... Falou sobre os folguedos alagoanos. E aí eu fui do folguedo... Meu Deus, folguedos marinheiros. Como é o folguedo aqui? Chegança. Isso. Marujada, Chegança, fandango. Fandangos, a gente era os fandangos. E aí tinha os fandangos azuis, que eu era do fandango azul, e tinha os fandangos vermelhos. Então era linda a apresentação. Coisa maravilhosa. Esse aí foi outro ano, ali foi em 2004, esse aí foi em 2005, que eu amei essa apresentação. Foi de Mamãe Noel. Foi a primeira vez que eu me apresentei fora do teatro, porque fez tanto sucesso as Mamães Noéis, que a gente foi convidado para se apresentar em outros locais. A Jane Rocha chamava a gente, olha, quem pode ir, vai ser num salão de festa. A gente ia lá se apresentar, porque como foi época de Natal, e aí muita pronto. gente pedia. Muita gente pedia. E a gente não ganhava dinheiro, né? Mas a gente ganhava experiência. Aí foi em 2006, foi uma das apresentações que eu mais amei também, que foi falando sobre o circo, e todo mundo amava a nossa apresentação, que era de cancan, né? Tipo, fazendo tipo cancan. E a flexibilidade que eu tinha na época, hoje em dia, mais ou menos, ali a idade da pessoa, né? Essas são as alunas do Projeto Seruru, que fizeram recentemente, agora em fevereiro de 2026, as oficinas, com parceria da Copimares, lá no Vergel do Lago. Elas foram algumas das alunas que participaram, e a gente nas oficinas, né, eu fazia essa ministração, no caso de como elas fazerem as biojoias, porque o projeto é justamente para isso, para gerar empreendedorismo para ela e renda, para elas abrirem os olhos delas, para verem que a gente pode fazer as biojoias com a caçururu, que é o material que elas têm lá, e elas às vezes não têm esse olhar, né? Então, saiu de lá e elas fizeram as biojoias. Essa daí foi lá em Fernão Velho, porque eu fiz 2 rodadas. Primeiro foi no Fernão Velho, depois fui para o Vergel do Lago. E essa aluna de Lúcia, ela até me emocionou, porque ela não acreditava que ela ia conseguir fazer as biojoias. E aí, quando ela terminou de fazer, o olho dela encheu de lágrimas, o olho dela é verde. E as biojoias delas, que ela criou foi verde também, assim, ficou lindo, assim, e o olho dela encheu de lágrimas, tá chorando, Aí ela falou, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer, assim, e elas são marisqueiras, pessoas ali humildes, para elas saírem dessa questão delas e ver que elas conseguem criar. O trabalho bruto, né? E de trabalho repente, bruto. uma coisa tão sensível, né? Isso. Fazer uma coisa, porque é de uma singeleza, né? O trabalho que você faz, ele é muito sutil, muito, e bonito, né? Aí foi lá também na ONG Viva Mundaú, do Fernão Velho, ensinando para elas como é que faz as biojoias. Aí fui no Vergel do Lago, também ensinando para as alunas, para a produção das biojoias. Aí foi a Sense, que foi lá na ONG para cobrir, porque eles têm que ver o que é que está acontecendo nos projetos, né? Os resultados. Eles foram lá no Fernão Velho e também foram no Vergel do Lago para poder cobrir. Aí essas são as alunas de uma das turmas do Fernão Velho, todas com as biojoias, porque nem que seja um colar, uma pulseira, um brinco, elas tinham que sair com alguma coisa. Elas tinham que sair com alguma coisa. Jamais ia deixar elas saírem sem nada. Por mais, eu não consigo, mas consegue, vamos lá pegar na mão, vai dar certo no final. E tem até uma aluna que, volta lá rapidinho. Volta a outra lá. Essa aluna que está do meu lado, ela do lado dela era a avó. E ela tem autismo. Então, assim, foi de uma maestria, assim, dela ter conseguido fazer, porque tinha que ter uma linguagem diferente com ela, né? Para poder, eu no meio de um monte de gente, não podia atender só ela. Mas ela conseguiu fazer um colar lindo, que é girassol. E ela amou, a avó dela também amou. Então, assim, até essa questão da inclusão, né? Que o projeto teve, que foi uma surpresa ter uma aluna que tivesse autismo, né? E ela conseguiu fazer. Produziu. Em bom nível, né? Sim, com certeza. Muito, muito detalhista. Essa também é a turma lá de Fernão Velho, outra turma que produziu esse daí do meio. É o líder da ONG, que ajudou a gente e tudo, cedeu espaço, né? Porque realmente, hoje em dia, para a pessoa conseguir espaço assim, para dar as oficinas, o projeto ele abraçou e tudo. Teve muita gratidão por ele. São as alunas também do Vergel, que são alunas do curso também de
técnico de artesanato, que o IFAL dá, que eu nem sabia que o IFAL dava curso técnico de artesanato. Sobrou as vagas remanescentes do Vergel, aí eu abri para a comunidade e elas foram. Aí pegaram as técnicas de rede de pesca, casca de sururu. Aí esse é o Seruru, que é o projeto que eu estou fazendo. É a marca, né? É a marca que eu criei, eu que desenvolvi. Pô, linda. Essa é a Borges, que eu falei, a Borges Design. A sua empresa, A né? minha é da Joias e Biojoias, isso, do patrimônio. Esse aí foi um trabalho que eu fiz lá no Rio de Janeiro, para a Alfapaf. Olha, trabalho de modelo. Não fiz de propaganda ainda, mas de desfilar já fiz. Fui contratada e fiz o desfile lá nos hotéis do Rio de Janeiro. Aí isso aí foi um trabalho, mas foi tudo interno para a Alfapaf. Aí foi a coleção das cores frias deles. Aí eu me senti com essa roupa, toda brilhosa, maravilhosa, maquiagem. Esse aí foi lá no Rock in Rio que eu criei tendência, saí nesse jornal aí, Por People. Por People. Aí as makes coloridas do Rock in Rio. Então eu maquiei do jeito que estava e começaram a me parar para tirar foto e disse que ia sair no site, eu não acreditei. E saiu nesse site aí para as pessoas se inspirarem na minha maquiagem. O seu make. Na minha make-up, Aí são os biscoitos da Cookie-Cleta que eu falei, que eu fiquei na época da faculdade, eu fazia. Né? Até entregava de bicicleta. Entregava de bicicleta. Teve até matéria da TV Pajuçara falando sobre isso, das minhas entregas, que eu entregava na academia, na faculdade, em todo canto eu entregava. Fiquei até 2023. Essa aí foi uma exposição fotográfica do projeto Urban Ballet, lá na UFAL, no hall da biblioteca. Consegui falar com a SECOM e aí a gente ficou no mês da dança, né? Que dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, dia do meu aniversário. Olha. Nasci no dia certo, né? Sou bailarina, nasci no Dia Internacional da Dança. E aí foi o mês todinho que ficou as fotos do Urban Ballet, que inclusive essas fotos foram tiradas dentro da UFAL, com alunos da UFAL, né? E aí eu fiz uma intervenção para sair no Instagram e dancei e tudo. Aí foi uma foto da intervenção artística. Essa aí foi uma participação que eu fiz na novela Nos Tempos do Imperador. E aí eu fiz a parte tinha os escravizados e os brancos. Eu fiz a parte dos escravizados, aí tem uma cena que eu estava rolando coco. Aí eu pedi para tirar uma foto lá no estúdio. Foi lá no Rio? Foi lá no Rio, lá nos estúdios da Globo. Isso aí também foi Miss já, viu? Também foi Miss. Isso aí foi a apresentação artística, porque no Miss que eu participei, que foi o Miss Internacional, tinha que fazer umas apresentações. E aí, como eu já sou bailarina, foi fácil para mim, tirei nota 10 nessa apresentação. Aí eu fiz uma intervenção que misturava artes visuais com dança. Chamei uma amiga minha para ela fazer uma pintura no tecido enquanto eu estava dançando. Depois que o tecido estava pronto, eu pegava com ela e começava a dançar com o tecido. Foi nessa hora que eu saltei, aí tirei a foto. Foi lá no Marcel Shopping. Isso aí foi a propaganda. Pronto, as propagandas que eu faço até hoje ainda não foram divulgadas. Foi uma propaganda interna da Nescau, lá em São Paulo, que eles nunca divulgaram, mas foi uma coisa institucional, que chama assim, né? Infelizmente. Para eles mesmo, né? Para eles mesmo. Foi um negócio para quem era cadastrado no site. Aí foi dançando frevo? A gente ensinava as pessoas a dançarem frevo no site. Eu nunca tive acesso a essa propaganda, material. Porque foi tudo interno deles. E assim, até hoje não tive a propaganda para todo mundo, mas já fiz algumas coisas internas, né? Que eu já estou mostrando aí. Aí foi lá nos estúdios em São Paulo, da Nescau. Isso aí foi cursos de design de joias lá no Senac, acho que é no Senac, lá do Rio de Janeiro, que eu estava fazendo no Veste Rio, 2019. Isso aí foi no Rock in Rio, que tirou essa foto, saiu na Capricho. Meu sonho sempre foi sair na Capricho, só não foi na revista, mas saí no site da Capricho, no Instagram. Aí eu virei tendência, em 2019. Também aí saí nos stories da Capricho, porque eu tava com esse glitter e virou tendência colocar glitter. E aí botou glitterzão e todo mundo começou a curtir, um monte de coisa. Aí nos estúdios lá da Martins Pena,
que cada aluno tirava foto para institucional, né? Para cadastro dos alunos. E aí eu fiquei super empolgada e estava pedindo para tirarem foto minha. Isso aí foi na despedida do Balé na Vila, que eu chorei muito. Que eu já tive 2 despedidas no Balé na Vila, né? Porque em 2019 eu falei que eu fui para o Rio, mas eu não falei o detalhe aqui, que eu sofri um acidente. E eu acho que não sei se vocês sabem, aí eu estava dando as aulas no Balé na Vila, e eu também era bolsista de outra escola. Eu tinha aula de jazz, sapateado, balé, em outra escola, na Montpellier. Aí, lá na Montpellier eu sofri um acidente. Na verdade, foi o segundo. Eu sofri um acidente em 2014 na Jane Rocha. O joelho saiu do lugar. E aí eu tive que me afastar da dança. Aí eu só volto em 2015 e aí o projeto tudo aconteceu. Tenho de novo o mesmo acidente em 2019. O mesmo joelho saiu do lugar. E aí foi quando eu tive que fazer uma cirurgia de urgência no joelho, porque já era a segunda vez que saí do lugar e ele podia ficar toda hora saindo do lugar, né? Aí eu tive que me afastar durante um tempo do Balé na Vila para cirurgia, aí, né, tive que eleger outra pessoa para ficar ali coordenando, dando as aulas, até que quando eu consigo retornar para o Balé na Vila, eu recebo a aprovação lá do Rio de Janeiro e aí eu me mudo lá para o Rio. Aí a minha primeira despedida do projeto, e as pessoas que estavam dando continuidade na época do meu acidente terminaram o ano, só que eu não pude ir para lá ficar de perto, né? Eu estava de longe orientando as coisas do projeto, né? Mas eu não pude estar presente, primeira parte por causa do meu acidente, depois por causa do Rio. Aí elas fizeram uma homenagem para mim, me deram rosas, as mães quando eu cheguei, assim, do nada, e foi aniversário do Balé na Vila, se não me engano, esse dia aí também, 2019. Também fiz um período da ETA, antes de eu passar na Martins Pena e me mudar para o Rio. Eu fiquei aqui em Maceió, me recuperando do joelho, fazendo fisioterapia e tudo. E aí o médico liberou de eu poder fazer o teste. Eu passei no teste da Escola Técnica de Artes aqui, em Artes Dramáticas, e eu estava fazendo personagem Bebel. Aquela personagem da Camila Pitanga, daquela novela, como era o nome, meu Deus? Que ela era, né? Ela era garota de programa. Garota de programa, Essa foi a minha participação na banda Brincar com Você. Eu fui vocalista dessa banda, do meu amigo Alexandre Nascimento. Até hoje essa banda existe, eu sou da primeira geração. Hoje em dia ela está com outro formato. A gente fez aí em formato São João. Eram 3 vocalistas, né? 2 comigo, era eu e mais 2 pessoas. E a gente fez uma apresentação numa escola. E esse é um registro que eu tenho dessa participação da banda. Cantando para as crianças, músicas de forró, músicas infantis. Foi uma experiência incrível. Aí é no meu TCC, com a minha banca, né, com a minha professora orientadora, que é a Morgana, que na época ela era coordenadora do curso de arquitetura também, não sei se continua. A minha orientadora externa, que está de casaco, Isadora Padilha. A Morgana que está do meu lado, e a do lado é a professora convidada da Morgana, que é a Thaís Sampaio, também professora da UFAL. Esses aí são os personagens, né? Eu mostrei lá atrás o meu aniversário de 1 ano com a personagem Moranguinho. E quando eu era pequena, que eu queria fazer toda essa parte artística, pedindo para meus pais na época, aí eu falava, eu quero ser animadora de festas. Aí até que no final também virei animadora de festas nas horas vagas. E aí meu amigo lá da empresa Brincar com Você me chamava para fazer personagem de Moana. Aí isso é o ensaio fotográfico da Moana, da empresa dele. Isso aí foi além de tantas coisas, eu roteirizei 2 curtas-metragens. O primeiro foi sobre a história do Balé na Vila, que o nome do curta-metragem é O Sonho que Eu Queria Ter. Ele foi pré-lançado lá no Museu Tel Brandão, mas foi só para a comunidade. Até agora não lançou publicamente, ainda tem um sonho de lançar publicamente e a comunidade no geral assistir, né? E o meu segundo curta-metragem foi o Da Lama, então essa foto aí é do Da Lama, que eu roteirizei, que conta a história de um jovem
da Lagoa Mundaú, e ele ainda ele não tá no processo de, já não teve, ainda não teve pré-lançamento, né? Ainda está no pós. Aí não posso falar muito sobre ele, mas sempre tem alguma coisa a lagunar comigo, né? E aí a inspiração de um aluno que fez parte do Balé na Vila, ele me contava muitas histórias dele, e eu fui absorvendo durante anos as dificuldades que ele tinha de chegar no balé. Era tanta coisa assim que eu não acreditava como é que esse aluno, né, até por ser homem, tá no balé, tem todo esse preconceito, né, diante de um homem fazendo balé. Lá atrás eu falei que o povo tinha preconceito do meu pai indo me esperar no balé, imagine um homem fazendo balé. Então ele tinha muitas dificuldades e aquilo eu peguei, roteirizei, pedi autorização a ele, obviamente, para contar a história dele. E aí foi feito, o filme é baseado na história dele. Aí a apresentação do Senarte, quando eu fui lá no Teatro Deodoro. Quando eu estava no período perto de passar na faculdade, essa aí é outra apresentação numa escola que eu fiz. E eu tô até com um negócio no joelho, que eu lembro que eu levei uma queda. Eu botei essa foto para contar Então, um pouquinho seu dessa joelho história. tem lhe incomodado, né? Eu levei uma queda, sabe como foi? Indo para o ensaio geral. Eu correndo, meu Deus, senão eu vou chegar atrasado. Desci no IFAL, saí correndo do IFAL para o Teatro Deodoro de noite, porque o ônibus quebrou, alguma coisa assim, não lembro direito. E no meio desse caminho eu levo uma queda. Chego lá com meu joelho sangrando. Aí eu disse, não vou apresentar mais. Aí depois eu falei, não, eu vou. Aí me apresentava com um tampão no joelho. Essa aí é um dos sorteios que eu fiz, da Cuquicleta, que eu sorteei, foi no São João. Foi várias coisas de milho, só que tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, que as comidas eram todas vegetarianas e veganas. Esse aí foi para o meu canal do YouTube, que eu tenho um canal chamado Tome Arte. Esse canal veio desse nome porque, não sei se você soube, tomou ciência disso, eu fiz um evento chamado Tome Arte lá no Rex. E aí eu chamei várias pessoas de várias áreas, foi uma sinestesia de artes para se apresentar, e depois eu criei o canal em 2019. E aí eu chamei meu amigo Ronald para a gente fazer uma versão cover da Floribela, do Porquê. E foi muito legal fazer isso. Essa aí foi a primeira vez que eu passei no edital da Secult, e aí foi na época que estava na pandemia, em 2020, e aí eu passei no edital dentro de casa, eu dei uma formação técnica, né? Que tempo? Ensinando balé, alongamentos, para a pessoa fazer dentro de casa. Aí o nome do projeto foi Bailarina na Janela, porque eu fazia os alongamentos, tudo era na janela de casa. Aí foi uma honra, né, participar desse Isso, edital. Gabi. Tá vendo? Passou rápido, né? A gente está fazendo isso no mês da mulher, mostrando a vida e a atividade de várias companheiras, várias mulheres, né, para mostrar, né, em todas as áreas que vocês estão mandando ver, como diz a história, né? E você abrange, assim, é muito jovem ainda, né? Como eu te falei, eu te entrevistei já há 10 anos e nisso uma trajetória de espalhar benefícios, né? Espalhar o que você tem aprendido. Então é isso, fica aí as nossas câmeras para suas despedidas e agradecer muito a tua participação nesse mês importante para as mulheres e para os homens, importante para a vida. Mais uma vez eu quero agradecer, como eu falei no início da entrevista, pelo convite, pela abertura aqui da TV Assembleia, dentro do Personalidade. Muito grata, Paulo, por esse espaço, né? Acho que é importante a gente divulgar as personalidades. E agradecer aos meus pais, né, por ter sempre investido na minha educação, a minha família, principalmente meus pais, né, porque eles me apoiam de todas as formas. E também fazer o convite para a comunidade, que a gente finalizou essas oficinas do Seruru, para vocês seguirem o Instagram, _Seruru, que vai aparecer as outras etapas. Não posso dar spoiler agora, porque são muitas coisas que vão acontecer nesse projeto, que está sendo realizado pela PENAB, com patrocínio da Sense. Sou muito grata por isso. E também acompanhar a minha marca, a Borges Design, no Instagram. E o meu Instagram, que é Gabriela com Y e um L, A Borges. Muito obrigada e espero que vocês acompanhem os projetos e
e que curtam, né, que compartilhem, que divulguem a nossa arte alagoana, os multiartistas alagoanos. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse programa. Vocês sabem que ele é reexibido, né, e também fica lá no YouTube. Assistam as exibições e acessem lá o YouTube, divulguem, né, são os nossos, é o nosso barro, né? São os nossos que estão fazendo, os alagoanos, as alagoanas que estão produzindo e fazendo a história de Alagoas, compondo esse ladrilho da história alagoana. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.